Dia, galera. Bem-vindo ao Mídia Ativa. Tudo bem? Mídia Ativa, informação e interatividade. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante sério, tá? A Mídia Ativa vai trazer aí a questão do racismo dentro de outras etapas que a gente tem dentro da socialização, tá? Dentro da sociedade. A gente sabe que já existe racismo aí dentro de faculdades, na escola, no grupo familiar, no grupo de amigos, dentro do trabalho. Agora, enfatizando em relação ao trabalho, a gente sabe que existe também uma coisa chamada de racismo estrutural, tá? Que alguns RH, algumas empresas praticam, como colocar a foto no currículo, ter uma aparência agradável, ter um visual agradável. Então isso aí já demonstra que as empresas querem um tipo de perfil de funcionário com uma estética, entre aspas, mais bonitinha, mais esbranquiçada, mais aderente aos padrões do dono da empresa ou dos moldes que a empresa acredita que seja o perfil ideal para que aquele funcionário seja qualificado para estar trabalhando naquela empresa, né? Então vamos falar sobre um tema bastante complicado, bastante controverso, mas que é real. No Brasil isso acontece. Nos Estados Unidos, na Europa, isso também acontece, tá? Lá é mais forte. A gente sabe que tiveram várias questões aí de movimentos sociais batendo em cima, tá? Em relação a esse tipo de racismo, principalmente o racismo policial, tá? Em cima da comunidade negra, que vem passando aí por, no meu ponto de vista, extermínio, tá? Então, a gente precisa, a comunidade negra, se conscientizar, se unir para lutar contra isso. Hoje a gente vai falar sobre, especificamente, tá? Não vou falar sobre o racismo como um todo, vou falar somente hoje sobre o racismo estrutural dentro das empresas, tá? Um outro vídeo eu posso vir aí falar sobre o racismo mesmo dentro da sua raiz, né? Como um todo, tá? Mas hoje o vídeo vai falar sobre racismo estrutural dentro das empresas, tá? Nos RHs, tá? Vamos lá. Bom, o racismo é um problema sério. Não se pode atribuir uma questão de saúde pública, nem a uma ignorância social, mas a uma imposição de ética, de casta, herdada dentro deste, dentro desse contexto social que é o Brasil colônia. Então, isso foi herdado desde o Brasil colônia, tá? Em relação a quando os escravos começaram a vir ser trazidos da África para trabalhar nas roças de cana de açúcar aqui no Brasil, tá? Como modelo de instrumento de trabalho, tá? Como se fosse uma máquina, um objeto fabril, tá? Então, esse racismo veio desde lá, tá? A igreja também tem grande impacto sobre isso, quando declara que os negros não tinham alma e que o branco poderia escravizar. Isso é fato, tá na história registrado, tá? A igreja também teve bastante participação na questão de colocar o negro como inferior, tá? Vamos lá. Meu nome é Roosevelt Ferreira Abrantes, editor-chefe, CO e fundador da revista digital Mídia Ativa. Sou pós-graduado em MBA de Gestão Financeira e Controladoria, graduado em Gestão Pública e técnico em Meio Ambiente. Tá? Vamos lá. Bom, racismo estrutural no mercado de trabalho. O texto de hoje, o vídeo de hoje vai abordar sobre esta prática que a gente verifica que ela é bastante comum, apesar de ser um pouco velada, mas é comum quando você vê algumas empresas colocando no seu portfólio lá, exigindo aparência, exigindo agradabilidade, né? Um certo formalismo, né? Que a gente sabe que tem um pouco de preconceito por trás, tá? Essa que é quando eles fazem essa de bote a foto no currículo, ou bota a aparência agradável. Então você vê que tem aí por trás essa mecânica racista das empresas de querer embranquiçar cada vez mais as empresas, né?
principalmente nos altos, você não vê nos altos cargos, né, negros, apesar de ter muitos negros formados, tá, boas qualificações. Uma coisa que é bastante complicada e que eu venho fazendo análises, tá, é que você vê poucos desenhos onde o protagonista é negro, ou que é todo o desenho, o conjunto da obra tem negros. Na televisão, parece que as propagandas é só para branco, poucas empresas como a Boticário, a Natura, tem aí participantes de negros nas suas propagandas, como em outras empresas, poucas empresas, a maioria você vê muita gente branca. Parece que o mundo é feito só de gente branca, então é complicado. E não é só isso. Você vê cargos do governo, juízes, esse pessoal de alto escalão aí, tudo parece que não tem negro no Brasil. Todos são compostos aí por brancos. Desde presidentes, senadores, a maioria é brancos. Então você vê que a estrutura social ela foi feita aí para execrar o negro, né? Diretores de universidades, esses altos cargos aí você não vê muito o povo negro como líder, como um gerenciador, diretor de alguma coisa, né? Você vê o negro muito aí como dono de banda, cantor, mas isso intelectualmente, isso é de forma intelectual, isso é muito inferior, né? A gente quer negro em todas as escalas, negro, índio, tem que ter mistura, né? Tem que ter mistura dentro desse cenário todo estrutural que comporta o mercado de trabalho e outras atividades, tá? Então a gente verifica aí que até nos livros escolares, outro dia eu estava vendo aqui o livro escolar do meu filho, não tem negro, cara. Como é que meu filho é negro e ele vai se espelhar para poder se sentir com autoestima? Então você percebe aí que é catequizado, os moleques são catequizados para ser subserviente. Não pode ser assim. Então tem que ter imersão, tem que ter incremento de mais negro em todas as vertentes, tá? Vamos falar aí, a mídia ativa vai falar hoje sobre isso, tá? Eu sei que debaixo aí dos comentários vai ter um monte de gente falando, mas aí eu tenho que botar a cara a tapa para falar sobre esse tema bastante complicado, que é o racismo estrutural no mercado de trabalho, tá? Vamos lá. Bom, o racismo estrutural no mercado de trabalho dentro das empresas brasileiras. Bom, eu moro no Brasil, tá? Eu vou falar das empresas brasileiras, tá? Não vou dar nomes, tá? Até para não gerar processo contra mim, mas a gente sabe que isso acontece, tá bom? Vamos lá. O discurso de ódio racial deixou de ser apenas uma equivalente no cenário social, analisada somente do ponto de vista civil das vidas das pessoas, sendo observada também na vivência e no funcionamento que rege as empresas brasileiras. O racismo estrutural é uma triste realidade na vida dos brasileiros, e os seus tentáculos alcançam facilmente as forças de produção de riquezas do nosso país, agindo como um viés separador e determinante na definição de quem pode vir a ser rico ou tornar-se pobre no Brasil, uma casta elitizada que promove o privilégio de alguns, poucos, massacrando milhares de outros cidadãos. O ano de 2020 foi mesmo algo muito atípico e nebuloso para a espécie humana, não somente pela crise sanitária da Covid-19, do coronavírus, que adoeceu e matou milhões de pessoas pelo mundo, mas pelas fortes revelações de desigualdades sociais e cruéis exposições de uma grave crise humanitária que durante séculos apodrece e destrói há algum tempo toda a organização da sociedade humana. Os últimos fatos, abrangendo empresas nacionais e internacionais em território brasileiro, envolvendo casos de intolerância, egoísmo, individualismo, agressões, violências, ataques, injúria racial, racismo e até assassinatos contra a comunidade negra, para não falar de genocídio, um fato que se mostra a cada dia uma verdade a cada dia uma verdade realizada dentro do Brasil, tá? Isso pode ser comprovado pelas notícias e denúncias relatadas pelos jornais. Bom, eu não estou inventando nada. Se você puxar na internet as últimas notícias televisionadas pelos telejornais, o número de pessoas agredindo trabalhador negro,
sendo ele um entregador de pizza, entregador de comida, trabalhando numa padaria, você vai ver lá que tem inúmeras pessoas que durante essa pandemia e pelo advento da internet, começaram a se soltar, falar dos seus preconceitos, né? E o problema é quando o racismo era dentro das empresas, dentro da casa, que a pessoa estava ali trabalhando e a coisa não era filmada, você tinha que falar para alguém ou denunciar numa delegacia para poder isso ser exposto. Agora não. Os racistas estão expostos porque todo mundo tem celular, filma, né, grava e põe isso nas redes sociais, nos jornais. Então, hoje, o racismo está sendo filmado, televisionado, então está escancarado. A bagunça ela se espalhou, jogaram bosta no ventilador e o racismo ele meio que está sendo banalizado, né? Essa que é a expressão, né? Então, os jornais aí estão denunciando isso de maneira cotidiana nas mídias, tá? Bom, as crianças, os jovens, os adultos e os trabalhadores do Brasil não podem ser exilados por conta de sua cor de dentro de seu território, tá? O trabalho digno é um direito de todos. Bom, quando eu ilustro a foto de uma criança negra com o fundo da bandeira brasileira, a gente percebe que o racismo, ele, quando você pratica aí com um trabalhador na sua empresa, ou que você deixa de contratar esse trabalhador porque ele é negro, você interfere diretamente aí nos filhos desse trabalhador, que está em casa e que está esperando aí uma educação bacana, alimentação, tá? Tudo que seu filho branco precisa, o filho negro também precisa. Então, isso impacta direto em como essa criança vai crescer. Se ela vai ter uma boa educação, se ela vai ter estrutura para ter um bom emprego, se ela vai estar com uma formação bacana. Então, você percebe que o racismo estrutural ele vai atuar em todos os níveis, seja crianças, adolescentes e nos jovens. Então, impacta toda uma cadeia, tá? Então, o racismo estrutural ele não só impacta quem está lá na ponta, o adulto que está tentando ingressar no mercado de trabalho, o adolescente que está tentando ingressar no mercado de trabalho, mas se tiver alguém nessa cadeia abaixo que precise dele, impacta ele também de uma forma muito forte, tá? Algumas empresas que, de certa forma, protagonizaram recentemente cenas de discriminação e racismo, vêm vergonhosamente mobilizando no final deste triste 2020 um falso protagonismo em favor da luta contra o racismo. Um imbróglio narcisista norte-americano europeu, que apenas vem tentando aproveitar-se do acontecimento para ganhar mais dinheiro e visibilidade a custas da causa negra. Então, o que eu quero dizer com isso? Apesar de algumas empresas estar fazendo coisas sérias, né? Tem umas empresas sérias aí que fazem acontecer, que contratam pessoas negras, colocam em suas propagandas pessoas negras, estão fazendo sua parte, isso é louvável. Não vou citar o nome das empresas, mas essas empresas a gente tem que dizer que estão de parabéns, mas algumas a gente percebe que estão querendo se aproveitar da causa negra para ganhar dinheiro, né? Inclusive pessoas que pele branca, mas porque tem descendente negro, né, na família, aí se acham negros da causa. Acham-se que tem que ganhar sobre a causa negra. Então isso aí também é uma outra preocupação da comunidade negra, né? Usar do sofrimento negro para ganhar dinheiro, né? Então as empresas que fazem isso também estão denegrindo e tirando proveito da causa negra, né? Então isso também é preocupante, tá? Então é preciso sim que tenha um trabalho, uma visibilidade maior em cima da comunidade negra, para que se dê espaço para que essa comunidade se desenvolva, até porque é a maioria no país, tá? Então tem muita gente que está estudando, trabalhando, que tem boas qualidades e precisa de espaço para poder
demonstrar o que tem, né, de melhor. E, por outro lado, é preciso execrar essas empresas que querem se aproveitar da causa para ganhar dinheiro em cima da visibilidade de sofrimento de uma população que já vem aí sofrendo muitos anos, né? Só no Brasil é mais de 400 anos aí de sofrimento, tá? Fora as pessoas que não são negras, né? Que são claramente, a pele é clara, branca, pode até ser que eles tenham pais negros e tal, mas na minha concepção, negro é a cor, né? Então essas pessoas, elas que têm que ter aí esse aparato, essa maior, que eu posso dizer, esse melhor aparato, esse melhor, como pode dizer, a proximidade, essa maior proteção, tá? A pessoa que tem a cor mesmo negra, porque esse aqui é o discriminado, tá? Aqui no Brasil a gente chama de discriminação vista de cor. Quando você olha a cor, você discrimina. É esse que é o problema aqui no Brasil, tá? E não porque você é descendente ou não. É só a questão da cor mesmo. Então vamos pro próximo texto. Um segmento de causa que meia dúzia de empresas no Brasil vem estabelecendo como possível cotas ou vagas sobressalentes de reparação social ou racial para diminuir o impacto de uma realidade perene e devastadora que há muito tempo está enraizada nos setores de recursos humanos de milhares de empresas pelo mundo afora, inclusive no Brasil, posicionamento que apenas promovem discursos separatistas e de distanciamento social. Então você percebe aí que é um problema muito grande e que está enraizado aí dentro dos recursos humanos e que isso não pode ficar de forma velada. Tem que ser discutida, colocada para fora e não pode ser só uma questão de reparação social. Tem que ser uma questão de respeito social, né? Você tem que reconhecer que a comunidade ela tem valor e que você tem que incluir pelo que ela é, né? E pelo que ela pode fazer pela comunidade humana, tá? E que tem seu grande valor, até porque muito da cultura do mundo, tá? Danças, comida, muito do que foi feito pelos negros também, tá? A comunidade branca fez, os negros fizeram também, os índios também fizeram, mas muito que você olha de produção cultural, produção humana, tá? De construção, muita coisa foi feita pelo negro, beleza? Então é preciso reconhecer essa questão aí, que ainda não se tem respeito pela comunidade negra. Bom, a maior polêmica envolvendo esse tema, o racismo estrutural dentro das empresas brasileiras, está justamente na questão da seletividade orientada pela eleição de funcionários escolhidos pela aparência e pela raça. Algo talvez imposto não somente pelos donos do capital ou os donos das empresas, mas pela imposição estrutural racista que existe até hoje em várias camadas da sociedade brasileira. Homens e mulheres brancas, gestores ou empresários que ditam as regras do que é socialmente aceito e correto por sua própria estrutura sistêmica e ilógica, uma elite branca, rica e dona dos meios de comunicação, donas do poder político, donas do poder econômico e donas dos meios e modos de produção e geração de riqueza no país. Então, isso tem a ver muito porque as elites brancas elas se estruturaram na ponta da pirâmide. Então, elas são as pessoas que têm os meios de comunicação na mão, são as donas do poder político, a dona do poder econômico, donos dos meios e dos modos de produção. Então, elas vão ditando as regras e vão escalando quem pode e quem não pode subir ou ter ascensão social. E isso vira uma bola de neve, tá? E aí colocando a população negra cada vez mais abaixo dessa pirâmide e marginalizando, né? É o que a gente vê aí nas comunidades do Rio de Janeiro e em outras periferias do Brasil, é que há um genocídio, tá? Patrocinado aí por violência policial, violência urbana. Então você vê aí que há uma composição política e social que tenta execrar, tenta exterminar, causar um genocídio mesmo na comunidade negra. Isso está errado, isso precisa ser dito
E as empresas é uma parte importante da vida social das pessoas, e elas precisam entender que elas precisam corrigir esse erro que está sendo feito aí com a comunidade negra, tá? Então, precisa ter mais diretores, gerentes, todas as áreas dentro da empresa tem que ter negro, tem que ter índio. Não pode você escolher ou ditar escolhas por questão de raça, tá? Ou às vezes também por questão de onde aquele negro mora. Então, há empresas que se mora numa área periférica, não pode estar na empresa dele, porque é uma área violenta. Então, também tem isso, a questão do lugar geográfico. Então, é uma gama de fatores que vem execrando aí o povo negro. Então, a gente precisa ter o cuidado aí, principalmente os gestores, ter o cuidado para que não façam práticas de exclusão social, tá? A discriminação social, o racismo sistêmico e o segregacionismo estrutural, que hoje é filmada pelas câmeras de segurança, pelos celulares de particulares e pela própria imprensa nacional e internacional, denunciam um forte movimento racista que se arrasta há mais de 500 anos no Brasil e no mundo. Então, é uma coisa que você percebe que antes era muito velada, mas hoje é tudo filmado, cara. Tá tudo sendo gravado e sendo escancarado aí o que é o racismo em várias plataformas aí e mídias sociais, tudo gravado pelos celulares e pela própria comunidade, seja ela branca, seja ela negra. Você percebe aí que ainda há também uma outra coisa forte aqui, além do racismo, o racismo social e a segregação social dita aí pela cor da pele, né? Empregada aí porque ele tem essa cor. Também existe aí o que a gente chama de o preconceito social, de classe social, né? Se a pessoa não tem uma boa casa, não tem uma boa comida, não mora num bom bairro, ainda tem essa questão que segrega, que separa, né? É muito complicado. Bom, a luta contra o racismo também deve ser dentro das empresas racistas. Então, a gente sabe que existem algumas empresas que fazem essas práticas e precisam ser combatidas, tá? Esse tipo de empresa que faz esse tipo de separação, elas precisam mudar a forma de pensamento delas, tá? Um discurso de ódio que evidencia as inúmeras mazelas sociais e raciais notadas mais nitidamente em abordagens policiais, no acesso a bens de consumo e serviços, na falta de uma educação de qualidade e na obtenção de um emprego digno, justo e bem remunerado. Bom, essa questão racial ela vai muito além do que o ser propriamente dito. Tá? Essas mazelas sociais elas vão se alastrando e vão se impregnando dentro do convívio social da comunidade negra, primeiro, pela invasão do nicho onde ele vive, né, que é nos lugares onde esse negro mora, que é o não respeito quando uma autoridade policial entra sem mandado na casa desse negro, quando ele não consegue ter acesso aos bens de saúde, de educação, consumos e serviços de bens que podem trazer benefício social para ele. Aí vira também uma questão de execração social, tá? A falta de educação, as escolas públicas, na maioria, não tem uma estrutura bacana, a educação não fica para esse jovem, para essa criança, não fica uma educação de qualidade, que ele possa ter uma remuneração boa no futuro, e isso vai gerar péssimos empregos para ele, péssimas remunerações, e a vida dele não vai ser uma vida boa, uma vida que seja remunerada de maneira justa. Então, tudo isso trabalha para que aquele negro que mora em periferia, se ele não tiver esforço para poder subir na escala social, ele não consegue alcançar os meios de consumo e dar provavelmente uma boa educação para os seus filhos.
Então, existe essas mazelas sociais aí que agregam ainda mais desvalorização ao negro. Algo que se reflete e é bem resultante na ausência de referências negras existentes hoje na boa parte dos comerciais e propagandas, em personagens de livros infantis, em heróis de revistas em quadrinhos, na teledramaturgia das novelas, em livros didáticos e em cargos de liderança e de tomada de decisão. Então você percebe que o negro já é colocado em uma condição injusta, tá? Quando ele não tem acesso aí à educação, a bons serviços, tá? Quando ele é colocado contra a parede dentro da sua própria casa em relação a abordagens, tá? Que a gente sabe que acontece dentro das favelas, seu direito à integridade física, né? Então, a violência social e urbana dentro desses bairros onde ele mora, ele já vive com tudo isso. Tem também a questão da representatividade negra, tá? Que não é representada em boa parte dos comerciais da TV, das propagandas, livros infantis, nos heróis dos quadrinhos, tá? Na teledramaturgia das novelas, nos livros didáticos e em várias lideranças de tomada de decisão. Você não vê o negro nesses contextos, né? Então, se às vezes tem negro em posições inferiores, então precisa ter heróis nos quadrinhos que representem a comunidade negra, nos livros infantis, para que esse negro se sinta representado e que tenha autoestima. Então, é preciso também mudar essa questão cultural aí, tá? Um reflexo doentio de uma sociedade xenofóbica, genocida, individualista e segregadora. Resquícios de uma nação dúbia e de uma nação colonizada, explorada, podre e racista. Então, quando eu falo essas palavras fortes, xenofobia, genocídio, a questão genocida, individualista, segregadora, por mais que no Brasil não tem isso tudo, mas quando você não dá uma oportunidade, deixa de trazer para sua empresa pessoas só por causa da cor, você está fazendo essa segregação, tá? Então é complicado para quem está na outra ponta entender isso, tá? Então as empresas precisam abrir seus olhos e ter um pouco mais de atenção para a comunidade negra para poder dar um espaço melhor para que eles possam mostrar o seu trabalho e o seu valor, tá? Então quando eu pego pesado aqui nesse texto, desse reflexo doentio da sociedade, é porque ele existe, tá? Ele não é uma coisa velada. Ele está aí exposta, às vezes até em redes sociais. A gente viu aí que teve, nas últimas eleições, nós tivemos aí personalidades políticas que se elegeram, que são negros, que são transexuais e que foram ameaçadas de morte, que a sociedade não aceitou essas pessoas terem esses cargos. Então você verifica aí que isso é reflexo de uma sociedade elitizada, uma sociedade branca e que não quer ter seus postos ou seus lugares, entre aspas, de exaltação ou de trabalho tomada por outras classes que eles não concordam. Então fica complicado você tentar ascender socialmente se ainda existe um grupo pequeno aí que trabalha com esse tipo de composição e pensamento, tá? Então a gente precisa mudar esse pensamento aí para poder mudar o cenário social do país. O número de pessoas negras estabelecidas em cargos de direção, ou que estão trabalhando em posições de liderança, ou que estão em setores de alto poder de decisão, representa um volume extremamente ínfimo ou quase inexistente em todos os ambientes empresariais, públicos ou privados, um fato que corrobora e alimenta a manutenção da estrutura racista existente no Brasil, isso dentro das empresas e dentro de outras composições, tá, sociais que existem no convívio social da humanidade. Um discurso de ódio racial que invasa o convívio produtivo das empresas brasileiras, fato que fica mais evidente quando observado o perfil de preferência dos empregadores na atuação de suas contratações dirimidas
a efetivação de funcionários estagiários. As empresas brasileiras promovem mais do que nunca um forte processo de branqueamento de seus postos de trabalho, querendo tornar mais uma vez o homem, através da fome, da falta de moradia e da subsistência financeira, eleger um novo escravo parido de sua condição social. Ou seja, quando surge a questão da Covid e que ela escancara essas mazelas e essas feridas, tá, que foram impostas aí na pele do negro, tá? Essas novas tecnologias que estão ficando cada vez mais virtuais e que você tem que ter uma estrutura, uma internet, um computador, um celular bom, isso tudo é negado à comunidade negra, a grande maioria. Você vê isso dentro das escolas, durante 2020, a maioria da comunidade negra, das crianças, ficaram fora das salas de aula e vão ficar de fora em 2021, porque elas não têm essa estrutura dentro de casa, não tem uma casa bacana, de alvenaria, um computador, um celular, internet, elas estão de fora desse contexto social. Ou seja, o que está acontecendo para a comunidade negra é que está havendo uma perda significativa, tá, desses contingentes humanos em relação à produtividade futura do país. Ou seja, está sendo elegida novos empregados de subempregos, que vão ser essa comunidade negra, né, desses pequenos negros e negras, tá, essa geração. Em contrapartida, a maioria, tá, dos brancos que tem aí internet em casa, celular, computador bacana, estrutura para estudar, uma casa bacana para estudar, vão ser chefe dessas pessoas que não estão tendo oportunidade. E isso é uma geração que se perdeu, tá? Já se perdeu, porque o ano de 2020 eles não estudaram, ficaram fora da escola, e o ano de 2021 vão ficar de fora novamente. Então a gente percebe que esse novo contexto social está sendo virtualizado, as empresas estão passando por um processo de virtualização, né? O home office está garantindo isso também, está deixando de fora esses brasileiros, tá? Que não estão tendo acesso a esse processo social, tá? Então, querendo ou não, essa nova estrutura social do trabalho, que é o que está sendo o trabalho virtualizado, ele está gerando uma nova forma de escravidão. Lógico que é uma escravidão sem correntes, mas que é bem pior. É uma escravidão com algemas invisíveis, que vai através da fome, da falta de moradia, subsistência financeira, vai segregar, vai algemar a comunidade negra ainda mais a condição social de não privilegiado dentro do contexto social. Ou seja, ele vai estar subempregado, ele vai estar ganhando pouco, às vezes nem como essa questão está tirando emprego das pessoas, ele vai para a profissão, uma profissão sem carteira assinada, sem proteção, vai virar ambulante, vai viver de subsistência, então isso vai agregar ainda mais desvalor ao negro na sua condição social, tá? Bom, o racismo estrutural, porque ele ainda existe. Porque existe uma naturalização de costumes, tradições, ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que alicerçarão raízes culturais à vida cotidiana do povo brasileiro. Uma aculturação social que geram ou promovem de forma direta e indiretamente a produção de segregação ou preconceito racial, um processo que atinge diretamente e arduamente toda a população negra. Então você percebe aí que precisa mudar essa customização, essa tradicionalização, esse ato acionário, essa habituação dessas falas, dessas situações, desses pensamentos que estão enraizados dentro da cultura brasileira. Então, o racismo ele se estrutura como uma posição cultural, como algo cotidiano,
ou seja, uma coisa de forma literal, algo formal dentro da sociedade. Você tem que ser racista porque é uma coisa formalizada e não pode ser assim, tá? Esse racismo estrutural ele tem que ser desestruturado, tem que ser quebrado, né? Tem que ser mudado. É preciso passar por uma evolução, uma mudança, tá? O racismo é uma doença social que fragmenta o melhor da humanidade e das pessoas humanas. Um câncer que corrói o melhor dos melhores e destrói o pior dos piores. Bom, essa frase aqui é do poeta João Justino Liberto, que é um dos meus heterônimos, tá? Eu também sou escritor e poeta. E o João Justino Liberto, dentro dos seus livros, ele fala um pouco sobre essa estruturação de como se é composta o racismo, como ele é composto dentro da sociedade. Tá? Então eu trouxe esse texto aqui, que é um texto que eu achei muito bacana desse poeta que é meu heterônimo. Ele fala muito bem de como esse racismo se comporta dentro da sociedade. Gente preta, gente ácida, gente necessária. O seu valor ninguém molda, o seu calor ninguém diminui. Bom, o que eu quero dizer com essa frase é que a gente, como comunidade negra, tem que se posicionar, tá? Tem que se mesmo se identificar como gente preta, tem que se identificar como gente ácida que tem opinião, tem que se identificar como necessário para a comunidade social, da raça humana, e tem que se dar valor para moldar o outro, tá? Não segregar o outro, mas se tornar igual, se colocar como igual, tá? Não se pode deixar ninguém diminuir ninguém. E aí o negro tem que partir desse princípio de não se deixar diminuir e se colocar como igual. Então, e as empresas vão ter que ver isso dentro da comunidade, tá? Essa frase vem muito nessa pegada. Bom, um processo macabro que atribui à raça branca uma reserva vitalícia de vagas no setor empresarial, permitindo à elite branca e à bastarda possuir determinadamente mais privilégios do que sacrifícios. Uma amostra quantitativa e perniciosa do quanto é cruel e nefasto o sistema capitalista contemporâneo, que hoje oprime mais do que da metade da população autodeclarada negra e majoritariamente branca, majoritariamente no país. Tá? Uma maioria que não tem participação no direcionamento representativo do país, que resiste e trava batalhas contra esse sistema estrutural racista de forma diária. Ou seja, a estrutura racista tá, dentro das empresas precisa ser combatida justamente por isso, por causa desses privilégios, tá, que são atribuídos aí à elite branca. Tá? Então a gente precisa que isso mude para poder a gente ter espaço também. E é preciso também uma política, tá, governamental que torne também negros empresários, tá? E aí que ele contrate também brancos e negros. Então não só as escolas elas precisam mudar para não gerar trabalhadores, mas gerar empreendedores, tá? Seja ele negro, seja ele branco, seja ele de como ele se autodeclara, qual a sua posição social, sexual ou opinião política, as escolas têm que mudar, tá? Para criarem pessoas empreendedoras e não trabalhadoras, tá? Quem quiser trabalhar para a empresa, tudo bem, mas quem quiser ser empreendedor também é louvável, tá? Então, um triste discurso de ódio racial que vem permeando e conquistando cada vez mais novos núcleos empresariais brasileiros. Um embolo que se faz presente e vivo no mais íntimo e tímido recém-nascido brasileiro, que já concebe no dia de hoje, na época que eu fiz o texto, tá? 16/12/2020, um bebê branco que poderá crescer com mais privilégio do que um bebê negro. Uma sociedade brasileira que oprime os seus cidadãos desde o berço e que também se fará odiena amanhã nas milhares de empresas privadas e órgãos públicos, possivelmente como um chefe branco de um adulto negro. Bom, o que eu quero falar com isso?
é que se algo não for mudado, vai continuar essa estrutura. Uma criança branca vai crescer, lógico, os seus privilégios, tá? A sua boa educação, e vai se formar, o pai vai montar uma clínica para ele, e aí essa mesma criança branca, essa mesma criança negra, que cresceu na mesma data que ele, que não vai ter esses privilégios, vai trabalhar para ele. Então, isso precisa ser mudado, isso precisa ter um equilíbrio dentro da sociedade. Tá? É preciso que a igualdade que é colocada lá na Constituição brasileira, ela realmente trabalhe para ser igual, e não para que privilegie alguns e cause sofrimento a outros. Tá? Então, esse texto que eu venho nessa métrica aí para denunciar isso. Tá? Bom, sejam antirracistas. A luta contra o racismo deve ser de todo branco. A luta contra a indiferença deve ser de todo negro. A luta à desigualdade deve ser de cada um que se vê como um ser humano nesta terra de iguais. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer que esse trabalho, essa luta, não pode ser só do homem negro. Tem que ser do homem branco, tem que ser do homem indígena, tem que ser do cara que é descendente de outros países, e que a gente é um povo só, tá? Então a luta tem que ser antirracista, mas antes ela tem que ser uma luta anti esse preconceito a seres humanos, tá? Porque independente da cor, tá? Da raça e da política que você segue, né? De ideologia política, ou classe social, ou em relação à sua posição sexual, nós somos pessoas, seres humanos, a gente tem que se respeitar, beleza? Referências. Bom, o racismo estrutural nas empresas brasileiras, eu fiz aí em dezembro de 2020, tá? Eu peguei essas informações do meu site mesmo, tá? Que eu tenho um blog e um site onde eu alimento essas informações, tá? Lá na Staff Investimentos do Brasil e na Mídia Ativa, revista digital, que também é uma empresa minha, tá? Eu peguei essas informações de lá, tá? Contatos. Aqui está meu contato para quem quiser entrar em contato comigo. Meu e-mail, tá? Quem quiser entrar em contato. Esse aqui é o meu blog, tá? Movimento Lacivinista, onde tem meus heterônimos, tá? Vocês podem entrar lá para conferir. Esse aqui é o site da empresa de investimentos que eu tenho. E esse aqui é o site da revista digital também de minha propriedade, tá? Vocês podem estar entrando lá para pegar informações. Agradecimentos, eu agradeço a meu filho, a minha filha, minha neta, aos meus poucos patrocinadores que são poucos, mas eu creio que o canal vai crescer e vai trazer muitos patrocinadores para mim, aos meus apoiadores, aos meus leitores, amigos, aos meus seguidores no blog. Aqui está um pouco sobre mim, tá? Minha formação, tá? Vocês já sabem aí, eu falei no começo do vídeo. Minha profissão. Dentro da revista eu sou editor-chefe, tá? Sou fundador também e CEO da revista Mídia Ativa Digital. O local onde foi feito, Brasil, São Luís, fevereiro de 2020, tá? Bom, vou finalizando aqui o vídeo. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, já tá aí os contatos desse vídeo. E se quiserem que eu faça vídeo sobre um outro assunto, estou disposto a fazer, tá bom? Obrigado e bom dia para vocês. Até o próximo vídeo.